Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a este segundo UNext, o webinar em que procuramos debater e partilhar com todos alguns dos assuntos mais relevantes nesta altura, para todas as empresas e para todas as pessoas em particular. Para este segundo UNext, nós vamos falar dos canais remotos enquanto alternativa nos hábitos de compra. Hoje em dia, os consumidores têm à sua disposição uma multiplicidade de canais alternativos para comprar produtos, para subscrever serviços ou simplesmente para se relacionarem com as empresas das quais são clientes e resolvemos desafiar alguns dos representantes de grandes empresas em Angola, que vão hoje partilhar connosco aquilo que é a realidade das suas empresas, aquilo que são os desafios, as oportunidades, e que vamos conversar todos ao longo da próxima hora. Vou apresentar, em primeiro lugar, os speakers desta tarde. Boa tarde, Marcelo Perdigão, administrador executivo da nossa, pela tua presença aqui. Boa tarde, Carlos Vonaf, diretor comercial da TAG. Obrigada. Boa tarde, Dorival, diretor adjunto de operações da UCOL. Obrigada pela tua presença. Boa tarde, Vânia. Obrigado. Boa tarde, Luís Mendes, diretor comercial da ZAB. Obrigada também por estares aqui hoje connosco a partilhar insights tão importantes. E Gonçalo Montoya, olá, boa tarde, responsável de e-commerce da NCR. Obrigada também por teres respondido a este desafio. Antes de passarmos aqui ao nosso debate, à nossa partilha, vou convidar a todos a vermos alguns big numbers, alguns indicadores que eu acho que depois podem aqui também contribuir bastante para a nossa tarde e para a nossa sessão de hoje. É rápido. Então, a primeira questão que eu gostava de, no fundo, de vos lançar, de vos desafiar, era de vos convidar a partilhar connosco, tendo em conta que temos aqui diferentes empresas privadas, empresas públicas, a partilharem connosco aquilo que é a vossa empresa, naquilo que tem a ver com a oferta em termos de canais de venda, em termos de relacionamento com os clientes. Era assim a primeira nota que eu gostava que cada um deixasse começaria por ti, Carlos, pode ser? Primeiramente, obrigado a Vânia e obrigado a UCOL pela oportunidade e pelo convite a participar neste webinar com um tema muito atualizado, né, nos tempos em que vivemos. Relativamente aos canais de vendas, nós temos alguns canais de vendas na TAG, na companhia. Portanto, nomeadamente, temos as nossas lojas, portanto, são os nossos balcões de atendimento, quer em Angola, quer nas delegações no exterior do país. Temos um call center cá em Angola e em Portugal. Temos o nosso website, que é o nosso canal principal de e-commerce, website www.tag.com. Portanto, e depois temos também, ainda a nível dos canais de vendas, temos os agentes de viagens. Primeiramente, os agentes que, portanto, cá em Angola,
Portanto, nós temos cerca de 50 agentes de viagens com quem lidamos, portanto, são nossos parceiros. E fora do país, também temos agentes de viagens naqueles que são os chamados mercados BSP. Portanto, fora do país, temos cerca de 41 mil agentes de viagens autorizados a venderem os nossos serviços, os nossos produtos, em mais de 69 países. Portanto, aqui dando um raio de alcance da TAG muito, muito global. Essencialmente, estes são os nossos canais, mas, portanto, canais remotos são, podemos assim chamar, o call center e o website. Ok, obrigada, Carlos. Vamos voltar mais daqui a pouco a falar um bocadinho mais sobre eles. Gonçalo, desafiava-te também a partilhares um pouco connosco aquilo que é a realidade da NCR. Ok. Eu estava a dizer que temos 8 lojas físicas. As nossas áreas de negócio dividem-se entre o grande consumo, o empresarial e agora, há 4 anos para cá, o e-commerce. E esse é o nosso canal remoto que tem vindo a dar a possibilidade à empresa de estar mais próxima dos clientes, principalmente agora depois desta fase. Foi um canal privilegiado, acabamos por ser privilegiados porque temos uma capacidade de estar próximo dos nossos clientes que um canal físico, presencial não tem. Portanto, apostamos cada vez mais nesta área. Criamos também um contact center que oferece um complemento ao e-commerce e que presta um apoio ao cliente, que ajuda muitas vezes os clientes que têm dúvidas a fazer as suas encomendas, a estarmos mais próximos. Criamos também parcerias que nos permite colocar os nossos produtos em todo o país e então as pessoas podem encomendar online e em 2-3 dias recebem-os em todo o país. Portanto, este canal tem sido dinamizado, a empresa tem apostado nele e acreditamos que é daqui para a frente, pois o mundo está a mudar e felizmente nós já tínhamos mudado há algum tempo. Ok, Gonçalo, obrigada, até porque recentemente houve aqui alguns dados interessantes partilhados por vós em relação ao website, já vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso. Marcelo, podes partilhar connosco um pouco da realidade da Nossa Seguros? Olá, boa tarde a todos. Saudações também para aqueles que nos seguem e um forte abraço para a equipa da Nossa Seguros que também nos segue. A nível de canais comerciais, a Nossa Seguros hoje conta com várias parcerias. Pronto, numa primeira fase, nós temos as nossas agências, já estamos praticamente em todo o país com agências físicas. Temos também um canal que é o canal de corretagem, onde temos cerca de 80 parceiros que também levam os nossos produtos vamos dizer, a todo o país. E, por último, temos um canal que é o canal de banca seguros, ou seja, nós temos uma relação privilegiada com o Banco BAE, nosso acionista maioritário, e utilizamos então a rede bancária para a comercialização dos nossos produtos. Recentemente, há cerca de 2 anos, nós investimos num canal remoto, num contact center, e de facto sentimos que este tipo de canal já não é o futuro, como muitas vezes se pensa, mas passou a ser o presente. Ou seja, já é um canal que faz alguma diferença a nível daquilo que é a nossa qualidade de serviço, a nível daquilo que é a nossa proximidade aos clientes. Ok, muito obrigada, Marcelo. Luís Mendes, da ZAP, podes partilhar connosco um pouco daquilo que é a realidade da ZAP? Claro que sim. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a quantos nos assistem, aos meus colegas de painel, aqui extensivo e em particular aos colegas da ZAP que também estão a assistir, agradecer o convite e basicamente há 10 anos atrás, quando surge o projeto ZAP, um dos pilares que nos caracterizou foi a simplicidade, proximidade e a inovação. A proximidade foi conquistada através de uma rede de lojas próprias, que tivemos a urgência e que foi um dos primeiros passos que demos, ou seja, atualmente temos 38 lojas espalhadas por todo o país, 26 lojas para agentes, lojas móveis em Luanda são 9, uma equipa de VPPs que anda pelos bairros a vender o serviço da ZAP, que hoje são mais de 100, e isto a nível daquilo que era o comércio e os canais tradicionais de venda. Em paralelo, e desde também do início, tínhamos o call center, que sempre fez vendas, mas que a própria dinâmica do mercado era um canal que não era muito desenvolvido. A nível daquilo que são as subscrições, o Internet Banking, o Multicaixa, o Multicaixa Express, atualmente com o telemarketing, e no site o cliente também pode obter mais informações e ser contactado pela ZAP para adquirir os seus serviços.
Ok, boa, Luís, obrigada. Eu acho que temos aqui um mix de empresas e de contributos que vão ser muito interessantes nesta tarde. Gostava, antes de passarmos aqui à próxima ronda, de, mais uma vez, agradecer a todos os que estão a acompanhar-nos no trabalho, no teletrabalho, enfim, nos diferentes contextos em que hoje todos tivemos que nos adaptar, que são bastantes que nos estão a seguir nesta altura. Obrigada a todos. Podem endereçar as vossas perguntas, têm disponível na aplicação um espaço próprio para fazer perguntas. Podem encaminhar as vossas perguntas aos nossos speakers, que teremos no final todo o gosto em responder. Podem fazer todas as que quiserem, não se preocupem. Se nós hoje não conseguirmos responder a todas, teremos depois todo o gosto em encaminhar todas as questões aos speakers, que já se disponibilizaram prontamente para depois responder. Portanto, todas as perguntas serão respondidas. Também vamos lançar ao longo desta sessão algumas sondagens que vão ser convidados a ir respondendo, a ir partilhando. Nós pretendemos que esta sessão seja, acima de tudo, de partilha, debate, troca de ideias, o positivo, o que é menos bom, e, portanto, com as sondagens e com a participação e o contributo de todos, dos speakers e de todos os que nos estão a acompanhar, acho que vamos ter aqui uma tarde super, super valiosa em termos de insights. Também agradecer a todas as empresas que estão aqui hoje connosco neste painel por partilharem esta vontade de nos mantermos positivos. Estes webinars pretendem-se positivos, enérgicos, com vontade de continuarmos a contribuir às dificuldades e adversidades que já todos temos, mas é bom partilhar com todos esta paixão por mantermos vivos os negócios, as vendas, estas forças dinâmicas que seguramente, acho que se toda a gente tiver este pensamento, seguramente terá um impacto significativo na nossa economia que bem precisa. Bom, Gonçalo, vou agora começar por ti. Acho que todos nós temos falado muito e principalmente ultimamente nesta tal transformação digital, que às vezes parece assim uma coisa muito complexa, ou imaginamos a transformação de empresas em processos altamente desburocratizados, mas às vezes podemos estar a falar, se calhar, de uma aproximação mais simples ou mais tecnológica das empresas aos seus clientes. No caso específico da NCR, eu gostava que nos partilhasse e que pudesses desenvolver um pouco mais connosco. Acho que todos, mais ou menos na semana passada ou há 2 semanas, acompanhámos que a NCR duplicou as suas vendas no canal de e-commerce. Podes partilhar connosco o que é que tem sido a experiência da NCR em termos de transformação digital e como é que a transformação digital impacta e acelera as vossas vendas? Acho que estamos com alguns problemas técnicos com o Gonçalo, não tem problema. Pedia se calhar que pudessem retirar o Gonçalo de palco, voltar a pô-lo, que eu acho que vamos conseguir ultrapassar rapidamente esta dificuldade. Marcelo, a Nossa Seguros tem feito uma aposta forte também no âmbito do seu processo de transformação digital nos canais remotos. Estou aqui até propriamente a falar não numa vertente muito de assistência ao cliente, mas como um canal forte impulsionador de vendas. Vocês apresentaram recentemente os vossos resultados. Gostava que partilhasses connosco o que é que no setor dos seguros e na tua experiência específica, de facto, como é que está a ser este acelerador digital e qual o impacto nas vendas neste processo. Obrigado, Vânia. A nível dos seguros, eu diria que é um processo de certa forma complexo. Nós temos ainda uma grande componente cultural que precisamos ultrapassar. Ou seja, quando se trata de seguros, a confiança e a relação acaba por ter um papel preponderante. No entanto, como sabemos, nós temos uma população muito jovem e esta população já começa a ter hábitos de canais remotos, de canais digitais diferenciados. A nível daquilo que é o nosso contact center, nós sentimos um grande crescimento dos nossos números. Só para dar um exemplo, a nível do volume de negócios, nós crescemos cerca de 250% relativamente ao período homólogo. E se estivermos a falar das vendas diretamente alocadas ao nosso contact center, estamos a falar também de um crescimento de 140%. Ou seja, já começamos a sentir uma grande afluência dos consumidores ao nosso contact center. A nível de serviços, nós não estamos unicamente focados para as vendas.
Hoje já se consegue participar de um sinistro pelo contact center, já se consegue ter informação sobre se a pólice já está em pagamento, se ainda não está em pagamento, já se consegue efetivamente pagar uma pólice via telefone. Nós sentimos que, de facto, a partir do momento que nós implementamos esta solução, os nossos consumidores, os nossos clientes viram como mais uma alternativa, mais uma fonte de proximidade com a seguradora. Obrigada, Marcelo. Gostava também de, enquanto me dirijo aqui ao Luís Mendes, dizer que na primeira sondagem que fizemos aqui aos nossos participantes, em termos de preferência pelos canais remotos, o atendimento telefónico e o WhatsApp têm aqui um crescimento, uma preferência significativa, e destaco aqui que o WhatsApp está quase equiparado. Portanto, quando pensamos em relacionar-nos com as empresas das quais somos clientes, já a nossa tendência já é quase igual pelo WhatsApp ou pelo telefone, o que eu acho que é um dado relevante e que é um excelente ponto de partida para ir conversar com o Luís. Luís, eu confesso que achei particularmente interessante, já conheço o Luís há muitos anos, também já há bastantes anos que o Luís está na ZAP. Vinhas portanto, desenvolveste um trabalho muito próximo, com uma vertente muito presencial, muito próximo dos clientes, que era na área dos agentes, certo? E tens agora aqui desafios acrescidos que também te conduzem muito para este mundo do telesales, dos canais remotos, deste processo de transformação digital, e portanto também tenho muita curiosidade de ouvir da tua parte como é que tem sido este processo, como é que é este processo na ZAP, que é uma companhia de referência em Angola pelo serviço que presta e pela forma como se relaciona com os seus clientes. Desafiava-te a partilhares connosco essa experiência. Bem, a experiência, do meu lado, apesar de ter 10 anos de ZAP, tenho a área comercial como um todo desde fevereiro. É muita coisa feita, estou neste momento ainda a aprender e a colocar-me sempre na perspectiva do cliente, porque aqui o digital, para funcionar bem, tem que haver uma coerência. O cliente sente-se confortável quando vai a uma loja, mas tem que se sentir igualmente confortável quando vai a um canal digital e tem que sentir que é simples, que é acessível e que ele rapidamente consegue fazer qualquer operação, qualquer tipo de carregamento, sem ter que se deslocar à loja. Portanto, aqui, claramente, toda a estrutura da ZAP, desde a área de engenharia, a área de marketing que divulga, por exemplo, todas as empresas e os parceiros, que muitas vezes também acabam por nos ajudar e embarcar muitas vezes em projetos que nós temos, e temos agora um projeto a decorrer que é o telemarketing, e o parceiro, na realidade, foi o UCOL, e que disse, estamos convosco, vamos testar. Acho que aqui o importante é que isto não está a acontecer numa empresa em particular, está a acontecer em todo o ecossistema aqui em Angola, e acho que as empresas todas perceberam que juntos conseguimos fazer esse caminho e avançar. Naquilo que é a realidade da ZAP, relativamente à automação dos processos de self-care, o WhatsApp, portanto, é algo que começámos a desenvolver já este ano, ainda antes do Covid. O Covid, se calhar, acelerou um bocadinho mais este processo, através do bot, que também vai dando aqui alguma facilidade no atendimento. A nível de IVR, também foram simplificados as opções que os clientes têm para poder resolver alguns temas mais simples, sem ter que chegar ao contacto com o operador de call center. O SMS, que é um serviço que nós tivemos desde o início, em que o cliente pode fazer algumas operações mandando um SMS para um número curto e que nesta altura até acabamos por ter que o divulgar ou resgatá-lo de novo. Os nossos aplicativos, portanto, lançámos recentemente também, já o ano passado, o Zapona, portanto, para todos os clientes da ZAP que queiram ir à Play Store ou à App Store, baixar o Zapona, tem lá uma série de funcionalidades que lhe permitem entrar em contacto com a ZAP e ter acesso a muita informação daquilo que é o universo da ZAP, nomeadamente a programação, destaques, algumas campanhas ou ofertas que possam estar a acontecer. O Multicaixa Express, portanto, ao ter surgido, foi um canal que começou muito timidamente, ainda porque havia alguma desconfiança do mercado, se calhar na utilização do serviço, e o telemarketing, que é o nosso desafio se calhar mais recente e que nos está a dar aqui muito entusiasmo, porque isto também nos permite, com uma base de clientes tão alargada quanto a da ZAP ao fim destes 10 anos, felizmente temos aqui uma base
bastante generosa para poder trabalhar, fazendo ofertas, promoções, promovendo o upsell, o cross-sell. Portanto, acredito que é algo que começou, estávamos a fazê-lo já há mais de um ano, mas muito ainda dentro de casa, numa situação mais controlada, para um segmento de clientes muito reduzido. E no início deste ano, quando se começou com este desafio do ano 2020, ainda longe de saber o que é que nos viria a acontecer com o Covid, pretendemos e precisávamos de alargar os contactos, e daí a parceria que fizemos com a YouCall para, de alguma forma, aproveitar esta nova forma de vendas, e que estamos bastante entusiasmados com os resultados até à data. Luís, obrigada. Vou aqui desafiar-te, enquanto falavas, dirigiram-te uma pergunta que eu acho que é interessante, que te perguntam se a estratégia para posicionar a Zap como líder em Angola, na sua área de televisão por assinatura, se foi apenas uma aposta em tecnologia inovadora ou no capital humano. Queres comentar já esta pergunta que te foi dirigida? Quero agradecer a pergunta, quem a tenha feita. Eu acho que, por melhor que seja a tecnologia, por maior que seja a inovação, o capital humano é necessário para tudo. Se eu abrir uma padaria, eu preciso do capital humano. Eu posso ter a melhor fábrica, a melhor batedeira, o melhor forno. Se eu não apostar nas pessoas, se eu não apostar na formação, não vai funcionar. Acho que aqui foi a combinação destes dois fatores. Foi a inovação, foi a irreverência de aparecermos no mercado com estas nossas cores que nos caracterizam, um rosa, que nós dizemos que é um magenta, um azul, um amarelo, e de alguma forma estar com todos e próximo de todos. O capital humano aqui foi fundamental, e mais uma vez a Zap, eu tenho esse orgulho por estou cá desde o início e sinto muito feliz em nós, a nossa experiência, nós quando fazíamos recrutamento no início, não eram as qualificações que o colaborador trazia ou que o candidato trazia, era o brilho no olho em querer começar algo connosco. E nós temos muita gente que começou na Zap que foi o seu primeiro emprego, a experiência profissional era nenhuma. Mais bonito que estar a dar a oportunidade a jovens que nunca tinham trabalhado foi ajudá-los a crescer. E hoje temos assistentes de loja que viraram subdiretores, temos assistentes de loja que têm cargos de grande responsabilidade, hoje gerem grandes equipas, e tudo isso fruto de muita formação, de muito acompanhamento e de alguma forma a transferência do conhecimento. Acho que a mais-valia que a Zap teve, o facto de não usarmos gravata aqui na Zap, também nos aproxima muito das pessoas, e muitas vezes nós temos uns happy hours famosos que acontecem, ou que aconteciam, na última sexta-feira de cada mês, e em que estávamos todos como colaboradores da Zap. Acho que esse espírito, de alguma forma, foi fundamental, porque quando nós pedimos aquele esforço extra para ser feito, as pessoas fazem-no porque têm um amor àquilo que fazem. E acho que é isso que fez a grande diferença em relação à Zap e à concorrência e aos outros players que existiam no mercado, que na altura que apareceram eram 2, nós éramos o terceiro, portanto, entretanto, um desapareceu, ficou apenas o que estava cá há mais tempo. Mas, se calhar, foi isso. E a aposta, para responder, claramente a aposta na formação e nos recursos humanos foi o fator de sucesso e grande diferenciador na Zap. Obrigada, Luís, por também teres respondido, e obrigada a todas as questões que nos estão a ser colocadas. É super enriquecedor. Pegando aqui no que o Luís disse, Carlos Vonaf, iria agora aqui conversar um bocadinho contigo, até porque também nos foi aqui colocada uma questão muito interessante e que a TAG, sendo uma companhia de bandeira, tem um propósito de uma extrema relevância para Angola e para todos os que em Angola residem, trabalham, habitam, etc. E tendo também aqui desenvolvido um caminho tão longo na diversificação dos seus canais. Há até aqui uma questão que nos é colocada de como é que os canais remotos conseguem chegar às províncias, uma vez que lá nem sempre o acesso à internet é tão acessível como se calhar em Luanda. Também há até aqui algumas questões que se falam sobre o custo da internet. Já estou aqui a resumir um bocadinho algumas das questões que estão a ser colocadas. Às vezes também gostava aqui de reforçar que quando falamos em canais remotos não estamos aqui a falar muitas vezes de uma tecnologia altamente sofisticada, ou muitas vezes nem precisamos de utilizar internet. Muitas vezes o telefone é um canal remoto que dá para fazer bastantes operações. Carlos,
Assim, com este enquadramento, gostaria também de desafiar-te um bocadinho a partilhares connosco qual é que é na TAG, tendo em conta também a vossa visão estratégica, o posicionamento desta equipa que tu incorporas, esta administração da TAG, qual é que é o posicionamento e a importância que tem em termos de vendas, o call center, o website e outros canais que eu sei que vocês estão a trabalhar para uma retoma em termos de experiência de cliente bastante interessante. Deixo contigo, Carlos. Obrigado, Vânia. Relativamente à importância quer dizer, destes canais remotos do call center e do website, eles são absolutamente centrais naquilo que é a nossa estratégia de vendas. Daqui, portanto, já tem sido assim de um tempo a esta parte, mas queremos investir e investir muito mais. Se não, vejamos porque é que ele é central. Hoje o call center, portanto, o call center da TAG, portanto, é o principal canal de vendas da companhia. Portanto, com cerca de 1/3, portanto, do volume de negócios a passar por este canal de vendas, o nosso call center praticamente deixou de ser um canal alternativo nos hábitos de consumo, de compras dos nossos clientes, e passou a ser o canal principal. Portanto, com cerca de 2 milhões de chamadas recebidas por ano, muito próximo disso, portanto, 2 milhões de chamadas recebidas, com, portanto, resultados muito altos a nível daquilo que é o Net Promoter Score, o NPS, portanto, revelam que, portanto, para além de ser o nosso maior canal, é também, portanto, o canal de eleição e um dos nossos melhores canais do ponto de vista da prestação de serviço ou dos níveis de serviço que a companhia presta. Há um dado curioso, portanto, no crescimento exponencial do canal, por exemplo, do call center e mesmo do website. Portanto, ele aconteceu mais ou menos em contraciclo com o quadro recessivo, econômico recessivo que o país vive nos últimos 5 anos. Portanto, apesar de já termos portanto, um call center, estamos agora a fazer praticamente 10 anos, portanto, foi sensivelmente entre 2015 e 2016 que demos o nosso grande pulo. Portanto, apesar do ambiente em que estávamos a viver. Portanto, se quisermos, portanto, o call center aumentou ou duplicou as suas vendas, portanto, de 2015 para 2016. Portanto, de 2016 para 2017, portanto, crescemos cerca de 45%, só para termos aqui uma percepção, portanto, da importância que o nosso call center foi ganhando. Portanto, a nível do website, temos também, portanto, com a introdução dos serviços do Book Now, Pay Later, portanto, no nosso website, portanto, formas alternativas de pagamento, este também portanto, foi muito impulsionado, portanto, nos últimos anos. Só para terem uma noção, quando nós demos uma nova roupagem ao nosso website, portanto, no ano de 2016, portanto, ele quase que cresceu de 2015 para 2016, cerca de 45%. Portanto, isto tudo em volta, portanto, como pano de fundo, teve, portanto, uma estratégia que a companhia adotou, portanto, por volta de 2015, de descontinuar aquela que eram as nossas lojas tradicionais, portanto, as lojas físicas na cidade, ou pelas cidades e pelos países. Portanto, isto teve como pano de fundo. Ou seja, na estratégia de vendas da companhia, que passa essencialmente pela digitalização dos nossos serviços, quer o call center, quer o nosso website, portanto, são absolutamente centrais. A Vânia disse bem, portanto, estamos agora a apostar noutros canais remotos de interação e que têm estado a ganhar muita atração, portanto, nos últimos, portanto, desde o ano passado até esta parte, refiro-me, por exemplo, ao Skype, ao chat, e muito em breve, portanto, se tudo correr bem, já no mês de julho, iremos lançar então, portanto, o nosso Facebook Messenger e o WhatsApp. Ok, muito interessante, Carlos. Voltaremos seguramente a falar mais à frente. Gonçalo, volto agora a ti para fecharmos contigo esta ronda, a segunda ronda de questões. Há pouco ainda começaste a responder, mas só para que não se perca nenhuma informação. Nós estávamos a falar que, aliás, nos últimos tempos têm saído algumas informações relevantes que eu acho que são importantes até também para a questão que te vou dirigir. Falávamos do vosso site, do site de vendas da NCR. Durante esta fase da pandemia
duplicou o seu volume de vendas, portanto, nas vendas de e-commerce da NCR. Há pouco o Luís Mendes falou do Multicaixa Express também ontem, e está aqui um dos participantes também a partilhar isso connosco e a relembrar-nos. Ontem saiu um indicador muito interessante que coloca o Multicaixa Express à frente até da utilização dos TPAs, digamos que convencionais, não é? Da nossa ida ao multicaixa habitual. E por isso, Gonçalo, gostava de partilhar-se um pouco connosco como é que é esta vossa visão da NCR e esta aposta tão forte no digital, e ao mesmo tempo também esta proximidade com os vossos clientes, uma vez que creio, acho que não vou cometer nenhum erro, que é possível comprar online em qualquer ponto do país, também muito motivado pelas vossas parcerias. Então desafiava-te a partilhares um pouco isso connosco, por favor. Realmente tem sido desafiante este crescimento que temos vindo a sentir, obriga-nos a melhorar todos os dias. Os meios de pagamento também é uma questão muito importante e o Multicaixa Express, como o Luís falou há pouco, vai dar um impacto muito positivo como facilitador de meio de pagamento online. Em breve, a NCR irá disponibilizar aos seus clientes um gateway de pagamentos totalmente online, em que, ligado ao Multicaixa Express, em que o cliente vai estar na nossa plataforma, basta inserir o seu número de telemóvel e vai receber uma notificação no Multicaixa Express e só terá que confirmar, já não tem que utilizar referência nem nada, portanto acho que vai ser um bom boost para as vendas e depois esse meio de pagamento será utilizado por outras entidades também. Nós estamos a fazer testes com o EMIS e isso já foi apresentado também. Portanto, acredito que os canais digitais têm tudo para funcionar. Angola tem demonstrado que se consegue adaptar bem. As novas aplicações também de delivery, como a Tupuca, a Mambo, etc., têm vindo a dar oportunidade a empresas com mais dificuldades a nível digital de se adaptarem a esta nova realidade. Portanto, acredito que o mercado vai crescer muito por aqui e pronto, é por aqui que nós já estávamos e que queremos continuar a estar. Dorivaldo, eu acho que daquilo que os nossos colegas desta tarde têm estado a partilhar connosco, parece-me que isto traz aqui desafios para uma empresa como a que tu trabalhas, a que eu também trabalho, a YouCall, porque os clientes, provavelmente com esta oferta toda de canais, estão mais exigentes, querem respostas mais rápidas, querem respostas mais eficientes, querem se sentir únicos, personalizados, mas ao mesmo tempo querem que tudo isto aconteça de uma forma muito rápida. Como é que tu vês este desafio e como é que uma empresa como a YouCall incorpora este desafio naquilo que é a sua prestação de serviço ao cliente? Obrigado, Vânia. Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui a ter esta conversa com todos. Bom, de facto é um desafio grande, Vânia, dado que com a pandemia que estamos a atravessar, nós tivemos um aumento bastante significativo nas chamadas em várias operações e isto, no fundo, obrigou-nos a reforçar o investimento que já temos vindo a fazer nas plataformas que nós utilizamos para atender os clientes, ou seja, nós temos vindo a investir fortemente nas plataformas que nos permitam ter uma visão unificada dos vários canais de interação que os clientes utilizam. O Vonav falou aí bem do Skype, do chat, da voz. Portanto, estas interações todas, no fundo, acabam por ser atendidas por um agente humano e, portanto, nós temos responsabilidades e a nossa principal responsabilidade, no fundo, é permitir que o assistente que atende o cliente, que interage pelas várias plataformas de interação que existem, no fundo, permitir que ele tenha uma visão unificada, um histórico, um contexto para que possa proporcionar um atendimento diferenciador e único para os clientes. O Luís Mendes falou aí bem sobre o capital humano, portanto, dado que nós precisamos de cada vez mais ter um atendimento humanizado, nós fazemos uma aposta forte na formação e isto até começa no processo de recrutamento. Nós, no processo de recrutamento, procuramos identificar pessoas que tenham
competências como aptidão digital, espírito crítico, para que depois na formação possam facilmente estar integrada, digamos assim, aquilo que nós somos enquanto empresa e aquilo que nos identifica. E, portanto, na formação, os assistentes, no fundo, acabam por ser munidos de vários conhecimentos que tornam depois o atendimento mais humanizado quando estão a interagir com o cliente. Paralelamente a isso, nós temos uma equipa de auditoria e qualidade que todos os dias avalia chamadas e faz alertas às operações para que, no fundo, possam ser feitas as melhorias necessárias para que o cliente final possa ser, no fundo, atendido da melhor forma possível. Obrigada, Dorivaldo. Acho que vamos agora entrar aqui num tema que não podíamos fugir dele. Até quem sabe foi esse tema que nos ligou aqui hoje. E temos tido aqui hoje o Luís, no início da sua intervenção, falou que as empresas todas se juntarem, se calhar até são mais fortes e conseguem fazer acontecer coisas mais positivas e mais bonitas. E se calhar esta fase que nós todos estamos hoje a atravessar, do Covid-19, trouxe-nos uma série de desafios às nossas empresas, que se calhar um deles até fez com que hoje nos juntássemos aqui hoje para debatermos estes temas. Antes da próxima questão que eu vos vou dirigir, gostava que pudéssemos também voltar aqui a ver alguns indicadores em termos do impacto do Covid-19 em alguns negócios e em algumas economias, antes de voltarmos à próxima ronda de questões. Luís, vou voltar a ti. Temos aqui uma série de desafios pela frente, o Covid-19 está aí, acho que não nos vai, se calhar, deixar tão cedo. Vimos aqui alguns dados partilhados pela Mira, os holandeses passam agora mais tempo na internet, mas, por outro lado, eventualmente, há aqui uma questão económica significativa que vai impactar nas vendas e nos negócios. O que eu gostava que partilhasses connosco é, no fundo, o que é que mudou na realidade da ZAP, o que é que mudou em termos de vendas, naquilo que é o relacionamento com os vossos clientes, naquilo que passou a ser o topo das vossas preocupações, também a questão da comunicação, a forma como comunicam com os vossos clientes no digital, no presencial, enfim. O que é que mudou, o que é que o Covid-19 trouxe particularmente à realidade da ZAP? E com foco especial, claro, naturalmente também na questão comercial e das vendas. Gostava que partilhasse isso connosco, por favor. Acho que há uma coisa muito interessante, é que ninguém estudou isto nas universidades, ninguém viveu um momento como este. Portanto, na história recente da humanidade, tirando, se calhar, o vírus da gripe em Espanha há 100 anos atrás, nada como isto. Uma coisa é uma guerra localizada. O Covid foi uma pandemia que atingiu toda a gente, com impactos mais fortes em algumas economias. Eu acredito que, se calhar, nós aqui ainda nem começámos, portanto, estamos aqui nos casos conhecidos, nos desconhecidos, e vamos ainda contar às dezenas, quando lá fora já contam aos milhares. E claramente isto colocou-nos a todos em pé de igualdade. Estamos a aprender a caminhar, estamos a aprender a fazer fazendo o caminho. Ou seja, é tentativa e erro. E quando acertamos, seguimos, quando erramos, paramos, corrigimos a rota e seguimos em frente. E atualmente, quando nós, em dezembro, ouvimos os primeiros casos, as primeiras notícias que havia um vírus estranho na China, e até ríamos lá nos chineses a comer coisas estranhas, o que é que eu tenho a ver com isso? Sabia lá eu que 2 meses depois, ou 3 meses depois, no espaço de uma semana, estava fechado em casa e estive durante 3 meses. Portanto, foi aqui uma alteração muito significativa. Mais desafiante foi termos que fazer todo este processo a mudar de posto de trabalho, ou seja, sair dos escritórios onde estávamos todos juntos e cada um ir para a sua casa.
E ainda assim, as equipas que têm que estar presencialmente, nós temos que estar a trabalhar com elas, a lidar com elas e a ajudá-las a responder a questões que muitas vezes nós não sabíamos. Porque a cada decreto de estado de emergência havia uma novidade, havia algo diferente. E eu lembro-me a nível do call center, de repente há um decreto que senhoras com filhos com menores de 12 anos vão para casa. Ou seja, isto numa operação, se calhar, como a da ZAP, como eu dizia há pouco, recrutámos jovens que era o primeiro emprego. Nós assistimos aqui a casamentos, a batizados, a nascimentos. Portanto, os nossos colaboradores chegaram sem filhos, mas hoje, felizmente, têm filhos. E, de repente, nós somos confrontados com uma situação em que eu sou muito a favor da igualdade de género, mas eu tinha lojas que tinham 99% de mulheres. E quando mandam todas para casa, ficou o senhor da limpeza, por exemplo, e que nos obriga a ter que agir rápido e a realocar pessoas para que as lojas permaneçam abertas. Portanto, isto aqui teve impactos, porque, de facto, nós tínhamos que... E depois era a grande incerteza daquilo que é a interpretação de um decreto e o que a gente via na realidade em termos da polícia, em que eu tinha credencial, mas não podia circular. Portanto, aqui o Covid veio de facto desafiar toda a nossa capacidade de resistência e de paciência. A nível dos processos, acho que claramente isto veio acelerar e veio se calhar chamar-nos a atenção para algo que algumas empresas até já tinham em calha, ou que já estava instituído, mas que não havia se calhar tanta necessidade, e o próprio mercado não sentia a necessidade de comprar online, porque se tinha a loja aqui perto, para que comprar online? A partir do momento em que dizem não podes sair a não ser para comprar comida, então deixa-me lá procurar como é que eu faço isto online. E aí acho que houve essa feliz conjugação de fatores do Multicaixa Express, de N soluções que nós tínhamos internamente, e há pouco diziam que, de facto, esta integração com a rede EMIS, através das nossas plataformas, das nossas apps, o cliente poder pagar sem estar a gerar uma referência, vai trazer alguma comodidade, mas aqui também vai trazer um bocadinho de confiança ao cliente, ou seja, se ele não pode chegar fisicamente a nós, via digital, como é que funciona? E ele é obrigado a testar. Se a experiência for boa, a probabilidade de ele continuar vai ser muito alta. E víamos aí num dos indicadores, é que 40% das pessoas, salvo erro no Brasil, dizem que vão continuar a comprar online. Portanto, aqui isto veio claramente trazer aqui desafios para toda a organização e para a nossa em particular, porque depois aqui é a questão de que tem que haver uma linha condutora, tem que haver uma coerência naquilo que nós falamos presencialmente, daquilo que o cliente nos escuta quando nos liga e aquilo que ele vê numa aplicação, num aplicativo, numa forma de carregamento. Se o nosso valor é a simplicidade e é a proximidade, temos que ser próximos de forma digital. E como é que isso é feito? Às vezes esse é o desafio. E como é que o cliente tem acesso? Alguém dizia há pouco, a internet em Angola é cara. Eu, se calhar, contestava um bocadinho isso. A internet pode não ser cara, os salários é que são baixos. Compararmos com estudos que são feitos a nível do contexto africano, a internet de Angola não é mais cara a nível da África. Agora, o poder de compra das pessoas, efetivamente, é baixo, devido à desvalorização e a todos os efeitos que nós conhecemos da nossa economia. Mas, ainda assim, claramente que aqui, hoje, o comunicar... Antigamente, o Instagram, de repente, e se as empresas no passado... Hoje também temos que estar muito atentos às tendências que acontecem. O TikTok, há uns anos atrás, era perfeitamente desconhecido. Hoje parece que é o aplicativo da moda. Ou seja, quando nós pensávamos que estávamos naquilo que eram as aplicações do momento, que eram os Facebooks, os Messengers do Facebook, aparece o Instagram e, de repente, tudo para o Instagram. Vamos lá. Agora, há o WhatsApp com novas funcionalidades e que todos estamos a aprender também como isto funciona, e o cliente também está a testar esta nova funcionalidade. Agora começa o TikTok, ou seja, está a aparecer uma série de plataformas que estão a atualizar fruto desta pandemia. Hoje não seria possível, se calhar o webinar existe porque nós fomos obrigados a estar em casa, porque era preciso nos mantermos em contacto, e hoje estamos a usar um aplicativo que eu desconhecia, conheci-o a semana passada quando participei convosco. Hoje fazemos reuniões por Zoom, percebi, e por Skype, percebemos aqui na ZAP que se calhar não precisamos de convidar todos os colaboradores das províncias para virem para Luanda, onde pagamos hotel, despesas, deslocações, para fazermos uma reunião, se calhar, ou uma convenção de vendas, e nestas ferramentas conseguimos estar todos juntos, partilhar aquilo que são as nossas forças, aquilo que são os nossos desafios e, de alguma forma, passar essa mensagem. Claro que o contacto humano continua a ser essencial, o olho no olho,
porque hoje captar a atenção das pessoas numa forma digital é muito difícil. Enquanto que nós estamos em sala, eu consigo ver quem está atento ou não. Eu aqui desligo a câmara e posso estar a fazer outra coisa. Todos somos desafiados e estamos a aprender. É um caminho que vamos ter que fazer com muita atenção, com muita humildade, sem medo de errar e sem medo de copiar aquilo. E isto hoje, e parabéns e o COP pela iniciativa, é de facto partilhar experiências, porque se nos estão a copiar é porque fizemos alguma coisa boa, e ainda bem que assim é. E se errarmos, é para dizer, olha, errarmos, também não custa nada. Portanto, aqui o desafio no digital, hoje temos claramente aqui, e eu dizia isso, o multicaixa, desde fevereiro até maio, se comparar fevereiro e maio, porque final de março já tivemos o efeito do estado de emergência, inverteu aquilo que era os carregamentos em multicaixa e no multicaixa express, foi precisamente uma inversão em termos percentuais. Inicialmente, em fevereiro, tínhamos 55% das transações ou de carregamentos a nível do digital eram feitas no multicaixa e 31% no multicaixa express. Atualmente é exatamente o inverso. Ou seja, claramente o mercado aqui está a confiar na ferramenta ou no aplicativo do multicaixa e está a usá-lo de forma bastante intensiva. A nível do digital, hoje estamos a crescer e atualmente os carregamentos da Zap, ou a maior parte das transações para as subscrições dos nossos clientes, 74% são feitas recurso a digital, portanto, a recargas digitais, e o físico cada vez vai tendo menos representatividade. Ok, obrigada, Luís. Carlos, se calhar vou a ti. Também a TAG, creio que neste contexto, portanto, eu acho que aqui há uma questão que prevalece naturalmente, que esta questão de pandemia que todos atravessamos obrigou, em primeiro lugar, a colocar as empresas todas no topo das suas prioridades, colocarem as suas pessoas seguras, acho que é óbvio, mas depois há todo aqui um conjunto de processos e de negócio que é necessário manter, salvaguardando que as pessoas estão seguras. A TAG tem aqui uma particularidade um bocadinho diferente, que acho que é pública, tem aqui uma impossibilidade pelas questões sanitárias e de fronteiras, etc., de efetuar voos, mas creio também, por aquilo que tenho vindo a conversar com o Carlos e também na preparação deste webinar, que tem vindo a fazer aqui, aproveitar este tempo também para repensar um pouco em todos os seus processos. Gostava de perceber um bocadinho como é que vai ser esta, vou-lhe chamar retoma do ponto de vista da aviação comercial, porque sabemos que até por razões humanitárias, etc., a TAG tem mantido algumas das suas operações em funcionamento. Mas o que é que podemos esperar desta retoma da TAG, que não vamos hoje aqui falar quando é que vai ser ou quando é que não vai ser, não é esse o propósito, mas quando for, seguramente quando chegar à altura certa será, o que é que será esta TAG no pós-Covid ou numa convivência já um bocadinho mais democrática, digamos assim, com o Covid-19? Obrigado, Vânia. Portanto, referindo à pergunta inicial, portanto, o que é que mudou com esta crise do Covid-19? Portanto, para as companhias aéreas, não só para a TAG, mas, portanto, as companhias pelo mundo fora, foram muito impactadas pela crise do Covid. Em particular a TAG, portanto, o que aconteceu foi, portanto, que houve aqui um agravamento, portanto, do ponto de vista da economia, aqui um certo agravamento do quadro económico que o país já vive. Portanto, há pouco estava a ver na imagem que a África Austral, portanto, há aqui uma previsão do FMI, portanto, de contração do PIB em cerca de 8%, salvo erro. Portanto, isto para nós, portanto, é com grande preocupação que vemos isto. Porquê? Porque as companhias aéreas, portanto, há uma ligação direta entre aquilo que é o crescimento, portanto, no volume de negócios e, portanto, no volume de tráfego, eles estão intrinsecamente ligados àquilo que é o estado de uma economia. Portanto, os nossos yields já têm estado sob pressão nos últimos anos, muito concretamente desde 2015, portanto, isto tem provocado uma certa contração, portanto, naquilo que é a nossa receita. Para nós, companhias aéreas, o que mudou é este quadro, pelo menos nós, TAG, é este quadro, ou o agravamento do quadro económico. Para os passageiros, portanto, o que mudou é que, portanto, os níveis de ansiedade, portanto, estão lá bem em cima, portanto, estão no topo. As viagens ou o processo de preparação de viagens já era estressante, é uma característica que temos, portanto,
com todos nós, portanto, no âmbito do planeamento das nossas viagens, múltiplas escolhas que a companhia aérea usar, portanto, em que datas viajar e a que preços. Portanto, a ansiedade está muito alta por parte dos passageiros, num mar de incertezas. Do nosso lado, o que vamos fazer daqui para frente é comunicar, portanto, comunicar de forma mais transparente e mais responsiva. Portanto, esta é uma das formas que vamos, portanto, e aliás, já iniciamos esse processo. Vamos introduzir aqui certamente elementos do marketing de empatia, portanto, porque sabemos o que é que os nossos clientes e passageiros têm estado a passar. Portanto, nós próprios gostaríamos muito de colocar as nossas aeronaves no ar e tornar a receber os nossos passageiros, mas estamos aqui, portanto, num mar de incertezas, naturalmente dependendo daquilo do que as autoridades vão nos permitir fazer no futuro. Nós tomamos como certo, em termos daquilo que, portanto, a mudança dos hábitos de compra, portanto, dos nossos clientes, nós tomamos como certos que os padrões de consumo serão alterados. Portanto, mas se quiser, portanto, aqui provavelmente ainda é muito cedo para dizermos exatamente o que é que vai mudar. Nós ainda não começamos a voar novamente, portanto, é ainda-nos muito difícil. O que parece-nos certo nessa altura é que, portanto, a nível daquilo que são os serviços online, isto, portanto, parece que vai fazer parte do novo normal e vai haver aqui uma expansão daquilo que é a utilização por parte dos nossos clientes e passageiros dos serviços online. Portanto, relativamente ao volume de vendas, portanto, fazendo aqui uma passagem, o que é que mudou com o Covid no nosso volume de vendas? Portanto, o volume de vendas foi impactado por níveis nunca antes vistos. Nós temos, portanto, a aviação comercial no mundo todo foi paralisada completamente. Portanto, temos que recuar para os primórdios da aviação comercial. Estamos a falar de 1960, portanto, os anos 60, portanto, do século anterior, para ver volumes de tráfego e vendas, portanto, nas companhias aéreas. Só para termos uma ideia, portanto, o período imediatamente antes e durante o estado de emergência, portanto, o volume de vendas da companhia reduziu em cerca de 90%. Estamos a falar um mês antes, cerca de um mês antes daquele célebre 25, acho que foi 25 ou 24 de março, e um mês depois, portanto, a queda no volume de vendas foi de cerca de 90%. Portanto, isto tem, de facto, impactado muito nos nossos processos. O que é que vai mudar? E na aceleração, portanto, dos processos de transformação digital, alguns já em curso, a companhia tem, nos últimos anos, feito, portanto, investimentos importantes naquilo que é as suas plataformas digitais, portanto, e eu referi-me, por exemplo, no início do webinar, que, portanto, a TAG tem aqui um alcance global. Não é muito falado, não é muito refletido, mas, portanto, a TAG tem que competir ou compete diariamente, no âmbito da sua atividade normal, com dezenas de companhias aéreas em múltiplos mercados. Estamos a falar de cerca de uma centena, ou próximo disso, de cidades par onde a TAG concorre. Portanto, muitas das vezes pensamos que concorremos apenas, tanto o público em geral pode pensar que concorremos apenas nas rotas para onde operamos, mas nós também concorremos em rotas além os destinos para onde operamos, portanto, e competindo com estas grandes companhias, portanto, para competir, ou seja, é necessário nós possuirmos aqui algumas ferramentas que nos possam colocar no chamado, perdoem-me, desculpem-me o anglicismo, mas portanto, um level playing field, playing field com as outras companhias. E quis o destino, portanto, que fosse exatamente neste período de crise que a companhia ia protagonizar aquilo que eu tenho estado a chamar do seu momento maior de disrupção tecnológica. Portanto, há cerca de 2 semanas, a TAG procedeu à migração para um novo sistema, portanto, de serviços de passageiros, muito conhecido como Amadeus, portanto, uma ferramenta, uma plataforma muito, muito competitiva. E como é que esta plataforma, e termino dizendo isto, portanto, como é que portanto, essa transformação digital, ou essa disrupção tecnológica,
vai se materializar naquilo que é o dia a dia das nossas atividades, por exemplo, com o advento de ferramentas como o Dynamic Pricing, já muito usado por, portanto, motores de busca e mesmo em alguns setores como a hotelaria. Portanto, Dynamic Pricing, que depois vai convergir com elementos de interface, portanto, inteligência artificial, portanto, para traçar o perfil de cada passageiro e de cada cliente, portanto, para fornecermos o produto, dizemos, portanto, tailor-made, de um preço, portanto, que a indústria hoje em dia está a chamar do preço individual. Ou seja, a TAG está a fazer esse investimento, portanto, tecnológico. Esta é uma parte central daquilo que é a sua transformação digital para o futuro. No médio prazo, portanto, nós teremos novos produtos tarifários e teremos um preço individual para a Vânia, para o Carlos, que não seja somente aquele preço que está estipulado na nossa grelha tarifária. Fantástico, obrigada, Carlos. Eu acho que é interessante, uma das coisas positivas desta nossa tarde é perceber como é que neste constrangimento que todos fomos obrigados a ter que lidar, como é que cada companhia com a sua realidade diferente, umas empresas pela sua natureza passaram a ser mais procuradas, outras pela sua natureza, como é o caso da TAG, tiveram que reduzir drasticamente as suas operações, mas todas de uma forma geral estão a aproveitar para dar o salto, seguir em frente, tentar fazer melhor, uma oferta mais personalizada, mais customizada, e também era um pouco isso que eu gostava de falar com o Gonçalo, porque eu sei que ele me está a ouvir e depois vão-me ajudar quando ele terminar de responder, porque acho que a NCR Online foi um pouco a companhia de muitas pessoas neste estado de emergência, porque muitas pessoas foram para teletrabalho, precisaram de comprar rapidamente muitos equipamentos, muitas crianças também a estudar a partir de casa pelo encerramento das escolas, e gostava também de precisamente pedir ao Gonçalo que partilhasse connosco se houve efetivamente, já sabemos que no volume de vendas houve, mas se houve alguma alteração significativa, visível naquilo que foi a procura em termos de o que é que as pessoas mais procuraram. Já vimos aqui nas nossas sondagens que a tecnologia é efetivamente uma das coisas que as pessoas procuram nos canais remotos. Gostava que o Gonçalo partilhasse um pouco isto connosco, também se sentiram que esta questão que se fala, que as pessoas nesta situação, estando mais tempo em casa, passaram a ter mais tempo para estar mais informadas, ou se não, se procuraram mais rapidez e mais eficiência na entrega. Gostava que partilhasse um pouco isto connosco, Gonçalo. É isso mesmo, Vânia. Para dar um exemplo, o nosso site, nos últimos 3 meses, em tempo de pandemia, os acessos ao site cresceram 34,1%. Portanto, houve um crescimento exponencial de visitantes únicos à plataforma. O que sentimos foi que antes, como o Luís já tinha dito há pouco, antes as pessoas visitavam o digital, mas muitas vezes finalizavam a compra ou finalizavam o percurso de compra no físico. Hoje em dia, a taxa de conversão do digital cresceu muito, ou seja, as pessoas acabam por confiar mais, também porque houve uma altura em que não tinham outra hipótese, então tiveram mesmo de confiar. A nível de produto, ajudámos muitas organizações a colocar os seus trabalhadores em teletrabalho. Empresas em Angola que colocaram mais de 500 pessoas em teletrabalho. Muitos portáteis, muitos adaptadores. Também ajudámos muitas pessoas com pequenos eletrodomésticos e grandes eletrodomésticos que, não saindo de casa, tinham que cozinhar mais, tinham que guardar mais alimentos, e todo esse segmento de produtos também teve um grande crescimento, um crescimento muito forte. Depois, o que tentámos foi criar uma mobilidade facilitada a todos os clientes e fazer a integração geral das lojas físicas com o canal online. Hoje em dia já é possível as pessoas comprarem online e levantarem numa das nossas lojas. Isso a nível logístico e a nível de sistema não pode parecer fácil, mas não é assim tão fácil, porque exige uma série de coisas que tiveram que ser feitas e que nos tivemos que adaptar. O que estamos a fazer também é a digitalizar mais nas lojas físicas o mindset de todos os colaboradores.
Ou seja, o que queremos é que seja possível, se um cliente for a uma loja e não encontrar o produto que deseja, dentro da própria loja ele vai poder fazer uma encomenda online em 2 minutos, porque lançámos ontem um checkout automático em que o cliente pode fazer uma compra e já não precisa de estar registado no site. Ou seja, ele faz a compra, mete os seus dados, recebe a mensagem, faz o pagamento e recebe o produto onde quiser ou levanta na loja que quiser. Portanto, todos estes processos foram feitos com o intuito de facilitar a vida ao cliente. E é isso que é a digitalização, é facilitar processos, sem esquecer a parte humana, porque por trás do digital tem que estar sempre a parte da humanização. E a humanização, ou seja, o digital não vem tirar trabalho a ninguém, eu costumo dizer, o digital não vem tirar trabalho a ninguém. Vem simplesmente oferecer ferramentas para as pessoas trabalharem melhor, para melhorarem o seu desempenho, para melhorarem a sua performance e permitir às empresas estarem mais próximas dos seus clientes, sem gastar tanto dinheiro, sem gastar tantos espaços, tanto tempo, etc. Portanto, eu acho que é um facilitador para todos nós. Obrigada, Gonçalo, pela tua partilha. Marcelo, vou até ti. Não sei se tens estado aqui a acompanhar as sondagens. A subscrição de produtos e serviços também está aqui no top das preferências dos nossos participantes. E lançava também este desafio. A nossa Seguros teve uma preocupação grande em proteger também os seus colaboradores e uma restrição grande naquilo que foi o atendimento presencial aos clientes. Creio que procurou que isso tivesse o mínimo impacto possível dentro do contexto nos seus negócios, apesar de nunca ser absolutamente transparente esta questão. Partilha também connosco, por favor, o que é que isto trouxe, como é que isto mudou a vossa forma de se posicionarem, de se relacionarem com os vossos clientes, a vossa oferta de canais, o que é que mudou também naquilo que os clientes passaram a procurar na nossa Seguros. Gostaria de te ouvir um bocadinho nisso. Bom, Vânia, connosco não foi diferente. Ou seja, se nós fizermos uma análise antes do Covid e pós-Covid, ou pré-Covid e pós-Covid, facilmente nós percebemos que antes do Covid já havia alguma oportunidade, já havia muita oportunidade ou muito potencial para o digital. E por que é que nós dizemos isso? A nível, por exemplo, do mercado de Luanda, que é um mercado muito atípico, nós sabemos a dificuldade que há das pessoas se deslocarem, irem a uma loja, conseguirem estacionar a sua viatura, o calor que faz, a chatice que dá a comprar um produto muitas vezes. E foi muito com base nesse sentimento que nós optamos por começar também a oferecer essas alternativas aos nossos clientes. Assim que se deu o Covid, claramente nós tivemos que encerrar as nossas lojas. Por um lado, por uma questão de precaução, e por outro lado, porque também não tivemos alternativa. Pelo menos no início, as autoridades, de facto, orientaram que assim fosse. Depois disso, houve uma orientação que as lojas podiam começar a funcionar, embora com algumas restrições. De qualquer das formas, nós preferimos manter-nos mais algum tempo fechados. E o que nós fizemos foi canalizar todo esse manancial de negócio, todo esse potencial, toda essa procura para o nosso contact center. Nós divulgamos nas nossas redes sociais, nós enviamos mensagens aos nossos clientes, fizemos uma abordagem muito ampla a dar nota de que os clientes podiam continuar a interagir conosco via contact center. Foi muito positivo. A nível de soluções, o que é que nós percebemos? Nós temos um seguro de saúde disponível, os nossos clientes podiam ou podem usar o seu seguro de saúde, porém, assim que se deu o Covid, o local onde as pessoas queriam menos estar eram as clínicas. Não é? As pessoas queriam distância das clínicas. Isso mesmo por conta do risco de infecção. E aquilo que nós fizemos foi disponibilizar, então, a possibilidade dos nossos clientes fazerem consultas via remoto. Não é? Ou seja, atualmente, qualquer cliente da nossa pode fazer uma consulta no âmbito do seguro de saúde, utilizando um canal remoto. Isso acabou por ser uma inovação por conta do Covid. Garantidamente, se não houvesse Covid, nós podíamos até avançar para esse caminho, mas não seria tão rápido como aconteceu.
Outro aspecto que também impactou, nós antes mesmo do Covid já tínhamos começado a trabalhar a nível de um novo website que possibilitasse também a venda de soluções de seguros. Já tínhamos começado a trabalhar numa app e a existência ou o aparecimento do Covid só veio então impulsionar ainda mais esse tipo de solução. Nós contamos nos próximos tempos, etapa muito breve, o lançamento então da nossa app e um refresh do nosso site que vai permitir também aos nossos clientes comprarem produtos via esses canais. Outro aspecto que também impactou foi a nível, por exemplo, do nosso seguro de viagem. Nós aí tivemos que tomar uma medida muito assente também no bom senso. O Carlos falou há pouco do impacto nas viagens e garantidamente o impacto nas viagens também impacta no seguro de viagem, ou também impactou no seguro de viagem. E o que nós fizemos foi devolver todos os prémios de seguro de viagem para as pessoas que já tinham comprado os seus bilhetes, já tinham comprado os seus seguros e que teriam as suas viagens marcadas de março em diante. Nós fizemos essa devolução e aí eu também citava o Luís, é mais uma questão de bom senso e uma questão de visão para o cliente. De qualquer das formas, o impacto do Covid nas nossas receitas, houve um impacto a nível de alguns dos nossos canais, principalmente a nível das nossas agências. Aquilo que é o nosso sentimento, aquilo que é a nossa percepção, é que muitas das pessoas que experimentaram o nosso contact center, quase de certeza que já não voltarão às lojas. Quase de certeza que se sentiram que a experiência foi positiva, e nós não temos a menor dúvida de que ela tenha sido positiva, essas pessoas vão se manter neste tipo de canal. Obrigada, Marcelo. Eu acho que também devemos ter aqui uma avaria que é o tempo, porque ele está a passar muito rápido e, portanto, aqui na nossa próxima questão, vou-vos pedir que sejamos, para depois também podermos dar aqui 15 minutinhos de perguntas e, portanto, de respondermos aqui também a algumas das perguntas que nos estão a ser tão desafiantemente colocadas. Nós já hoje falámos aqui de tantos desafios, de tantas oportunidades. Por exemplo, nas sondagens, as pessoas têm muita propensão para o atendimento telefónico, para a utilização do WhatsApp como canais preferenciais. Procuram essencialmente subscrição de serviços, tecnologia, também a questão dos bens alimentares, viagens e lazer talvez agora não esteja aqui no topo das prioridades e esse seja aqui um dos temas de uma votação menos expressiva. Valorizam muito como vantagem, estou aqui a fazer um resumo das sondagens antes da nossa última questão, valorizam muito como vantagem dos canais remotos face ao presencial, já todos vocês hoje aqui referiram a comodidade e a rapidez de acesso, mas também demonstram aqui algumas preocupações dos nossos participantes na questão da insegurança, na questão de possíveis falhas técnicas e um ponto também importante, a inexistência do contacto humano, que também já hoje aqui falámos e que é um fator importante na relação, seja de uma empresa com o seu colaborador, seja de uma empresa com o seu cliente. Perante tudo isto e sobre o desafio que se coloca a todas as empresas aqui hoje representadas, acho que todos concluímos que é importante haver, se calhar, uma democratização, uma massificação destes canais. Muitos dos nossos participantes estão aqui a falar da questão da internet. Há desafios que se podem resolver, há oportunidades que eu acho que se podem agarrar, esta aptidão digital que esta população jovem em Angola, que é maioritariamente jovem, tem esta expectativa de crescimento da utilização da internet em Angola nos próximos 2 anos de uma forma muito expressiva, mas por outro lado há aqui também uma forte crise económica que provavelmente não nos vai deixar tão rápido. Enfim, Marcelo, agora comecei há pouco por ti, vou seguir mais um bocadinho contigo. Se tu nos conseguires resumir entre um grande desafio e uma grande oportunidade que tu identificas para o futuro, o que é que tu queres partilhar connosco? Eu acho que elas estão
vertentes estão bem visíveis. O facto de termos uma população muito jovem e com muito apetite para ferramentas digitais, eu acho que isso poderá ser um grande impulsionador para o crescimento deste tipo de negócio. A nível de desafios, eu penso que um dos maiores desafios que nós podemos neste momento encontrar é a dificuldade. E atenção, que este desafio não se vai restringir aos canais digitais. Eu penso que é um desafio que acaba por ser transversal a todos os canais. E digo isso essencialmente para o nosso país. Nós temos 31 milhões de habitantes, mas se nós formos a ver quantos destes habitantes, ou quantas destas pessoas, destas famílias, têm capacidade financeira para comprar um produto de seguros, por exemplo, a nível de seguro, vamos ver que não são muitas. Ou seja, nós temos, por um lado, a dificuldade de acesso à internet, temos, por outro lado, um pequeno nicho de mercado, um nicho muito reduzido de mercado, com capacidade para usar o digital, e penso que esses fatores, de certa forma, podem servir para abrandar o desenvolvimento a nível do digital. Muito rapidamente, outra dificuldade que eu penso que o digital ainda terá é o elevado nível de investimento para determinados canais. Penso que as organizações, as empresas, ainda têm que ter alguma pujança financeira para investir no digital. Claramente, há fortes possibilidades, enormes possibilidades de ter um retorno nesse investimento, porém, para que consigam investir tão forte nesse tipo de canal, têm que ter mesmo muita capacidade financeira. Sem dúvida, obrigada, Marcelo, excelente contributo. Luís, fazia-te a mesma pergunta, tentava que identificasses de uma forma resumida um desafio, um obstáculo, desafio, vamos lhe chamar desafio, e uma oportunidade neste contexto, mas acima de tudo projetando-nos para a frente. A nível de oportunidade, eu sou um otimista, eu acho que Angola tem todas as oportunidades. Somos um país com uma população muito jovem, com um clima absolutamente extraordinário, um povo alegre, que gosta de televisão, no caso da ZAP em particular, que gostam de música, são bem dispostos com a vida, por natureza. E acredito que a grande oportunidade, que também é o grande desafio, é esta população jovem desempregada. É um desafio para todas as organizações. Uma população tão jovem, estamos a falar foi partilhado 32% dos 15 aos 34 anos, e onde sabemos que mais de 50% desta população, segundo o INE, estão desempregados. E isto é um grande desafio para as organizações, porque o crescimento precisa que estes jovens tenham um emprego, tenham um salário, porque se ele tiver salário, ele vai abrir uma conta bancária e a taxa de bancarização aumenta. Se ele tiver uma conta bancária, pode comprar um telemóvel, pode ter acesso à internet, pode ter acesso aos canais digitais. Portanto, acho que aqui, e não depende só, infelizmente não depende de nós não conseguimos empregar todos, mas se calhar é o desafio e a angústia era pensar que Angola de futuro, e isso depende se calhar de quem conduz este país. As oportunidades com estes jovens a trabalhar e a produzir, as empresas nós temos cá, e todos os exemplos que foram dados aqui, é pensar no futuro, pensar em crescer e pensar em estar próximos das nossas pessoas. Os jovens hoje, quantos mais jovens constituírem as suas famílias e constituírem o seu lar, é mais um serviço que a ZAP vende, porque ele hoje calhar vê televisão em casa da mãe, se ele tiver a casa própria, compra o serviço dele e mantém o da mãe. Portanto, acho que aqui as oportunidades, estamos sempre atentos, mas nesta fase é mesmo manter a consistência de serviço, a qualidade, sorrir para o cliente. Nem que seja no call center, tem que atender o cliente a sorrir, porque precisamos de um sorriso nesta altura, porque os abraços estão proibidos. Muito obrigada, Luís, por essa abordagem tão emotiva, um tema que acho que está tanto no centro das nossas preocupações e é preciso efetivamente pensamento positivo e a emoção no topo para levarmos isto em frente. Carlos, desafiava-te à mesma questão, um desafio e uma oportunidade identificada neste contexto. Pois, Vânia, aqui se calhar portanto, é amplamente sabido que, portanto, em cada crise há uma oportunidade. E a TAG, portanto, tem estado a aproveitar este momento para acelerar aquilo que é o seu plano de reestruturação e transformação.
portanto, nos seus vários domínios e, portanto, e dimensões. Por outro lado, se calhar aqui, portanto, termos bem presentes que a tecnologia pode nos ajudar, portanto, a enfrentar alguns destes desafios, quer seja do lado da receita, quer seja do lado dos custos. Referindo-me, se calhar, aqui, portanto, relativamente aos custos e o que é que a tecnologia pode nos oferecer, portanto, portanto, pelo menos no nosso lado, aquilo que são os custos com as vendas diretas a nível do nosso website, portanto, podemos protagonizar aqui uma redução, portanto, dos custos de distribuição. Por outro lado, também, se enquadrarmos isto, portanto, na migração que a companhia também está a fazer e é também uma oportunidade, a migração, portanto, daquilo que eu sou o marketing tradicional para o marketing digital, também, portanto, na alavanca dos custos, há aqui uma oportunidade que a tecnologia nos dá. Do lado da receita, portanto, termos sistemas e ferramentas, portanto, modernas, como, por exemplo, o nosso sistema de revenue management e com o sistema de passageiros, de serviços de passageiros que mencionei há pouco, como o Amadeus, quer também, portanto, a nível daquilo que é o dynamic pricing, que já me referi há pouco, e com a introdução de novos produtos tarifários, podemos aqui alavancar, portanto, aquilo que é a nossa receita, ao mesmo tempo que damos, portanto, oferecemos uma nova experiência, portanto, aos nossos passageiros. Obrigada, Carlos, pela partilha. Gonçalo, volto a ti também e pedia-te que uma oportunidade e um desafio que queiras partilhar connosco e que fique aqui presente nas nossas mentes para a frente, para projetarmos o futuro todos juntos. Um grande desafio, acho que é a inclusão digital a partir da base. Quando eu falo da base, são as escolas, são as universidades, ou seja, a inclusão digital dos mais pequenos, daqueles que são o futuro e daqueles que mais tarde terão que saber trabalhar com todas estas ferramentas, porque o mundo na altura de trabalho deles será todo digital, acredito eu. Portanto, acredito que deve haver uma inclusão digital a partir da base e isso é fundamental para o que virá daí. A nível de oportunidade, vejo as startups angolanas, vemos que há aceleradores digitais, há imensos eventos onde participam startups. Uhum. E cabe-nos a nós, como empresas, como organizações com alguma capacidade económica, apoiar essas startups e muitas vezes aproveitar o que eles já construíram, o seu know-how, para aplicarmos nos nossos negócios. E eu acredito que já temos por aí muito boas soluções que poderiam digitalizar muito mais grandes empresas nacionais e iriam ajudar certamente a que essas empresas pudessem estar mais próximas dos seus clientes, pudessem alavancar as suas vendas. Portanto, tanto a nível de pagamentos, de marketplaces, de uma série de outras aplicações e startups que desenvolvem muito e que são fundamentais para isso. Portanto, acredito que essa é uma grande oportunidade que temos, apoiar as startups. E se calhar as empresas aqui representadas hoje levam aqui este desafio, pegando nas tuas palavras, Gonçalo, porque se calhar as grandes empresas que estão aqui hoje neste painel, com a sua experiência, com o seu expertise, às vezes também com a sua capacidade de investimento, mais ou menos limitada, mas efetivamente vai havendo alguma, com este conhecimento, esta aptidão digital, este simplificar processos das startups, pode haver aqui um mix interessante que se calhar no futuro pode fazer surgir coisas bastante interessantes e acho que foi uma abordagem tua bastante relevante. Antes de irmos às perguntas, nós temos, Dorivaldo, vou concluir contigo aqui esta ronda, às perguntas e respostas dos nossos participantes que estão aqui super ativos e mais uma vez obrigada a todos. Acho que é inevitável, Dorivaldo, e na tua função, que todo já assim acontecia e muitas vezes
o outsourcing é muito procurado e empresas tipicamente de outsourcing e de terceirização de serviços, como é o caso da YouCall, são muito procuradas em contextos em que a flexibilidade é mais procurada, em que há efetivamente uma tendência para reduzir alguns custos fixos. Como é que tu, na YouCall, e que trabalhas diretamente com esta área, o que é que se pode encontrar numa empresa como a YouCall num contexto destes? Então, nós, na YouCall, primeiro, nós somos a empresa líder no setor de atendimento ao cliente em Angola. Nós temos 11 anos de experiência, vamos completar 12 anos este ano. Nós atendemos cerca de 30 milhões de chamadas todos os anos. Nós estamos presentes em várias indústrias, seguros, banca, até no setor cimenteiro. Portanto, temos uma equipa bastante multifacetada e, portanto, as empresas que nos procurarem para que sejamos parceiros e para que alavanquem os seus canais remotos, as suas vendas, no fundo vão encontrar bastante know-how, tendo em conta toda a expertise que nós acumulamos ao longo destes anos todos. Por outro lado, é como a Vânia referiu, as empresas que nos contratarem a nós para no fundo, fazer este serviço, terão maior flexibilidade, porque mais facilmente vão conseguir montar e desmontar equipas, porque não têm um vínculo que teriam ao contratar pessoas para montar as suas equipas. Portanto, diria que, no fundo, é isso que nós apresentaríamos a estas empresas que iriam procurar alavancar as suas vendas no momento em que nós estamos a tratar ou em outros contextos. Obrigada, Dorivaldo. Eu gostava, antes de entrarmos aqui nestes últimos minutos, de irmos aqui ter com os nossos participantes e responder a algumas das perguntas, dizer que nós temos aproximadamente 40 perguntas realizadas. Não vai ser possível respondermos a todas, acho que se calhar gostaríamos, mas não vai ser possível aqui presencialmente responder a todas, só deixar o facto positivo que já há pouco alguém referiu, que é, se há uma coisa positiva, é que se calhar nós hoje não nos iríamos juntar quase 200 pessoas durante 1h30 para debater estes temas e para perceber como é que juntos, se calhar, as nossas empresas podem ir mais além. Portanto, se há uma coisa positiva é estarmos aqui juntos e estar aqui um espírito tão bom de partilha por parte de tão ilustres representantes de empresas tão importantes em Angola e de tantos participantes que nos estão a acompanhar. Eu não posso saudar todos os participantes, infelizmente é impossível, deixo aqui uma saudação a todos, deixo aqui uma particular ao José Pereira, que nos está a ver a partir de Inglaterra, e nós estamos a ser vistos em Inglaterra, por isso ele deixou aqui uma pergunta importante, que o José Pereira já trabalhou connosco há alguns anos e sempre que pode dar-nos aqui uma força. Ele deixou aqui uma pergunta interessante, que eu se calhar até começava pelo Luís Mendes para responder a esta questão do José, muito resumidamente, que é, tendo em conta o objetivo das marcas de se aproximarem dos clientes e de haver aqui também um maior forcing das vendas nos canais digitais, o que é que se pode fazer ou como é que se consegue reduzir o esforço do cliente? Porque queremos que esta experiência seja simples, seja unificada, a pessoa não tenha que ter aqui um grande esforço. O que é que, por exemplo, como é que a ZAP mede o esforço do cliente e a simplicidade na interação entre o cliente e a ZAP num canal digital? Hoje nós percebemos que o contacto físico ou a presença física dos nossos clientes requer sempre uma taxa de esforço grande. Quanto mais não seja financeiro, porque ele tem que apanhar algum meio de transporte, ou ocupa pato, ou táxi, mas ele tem que chegar até nós e isso numa situação económica adversa complica. Hoje, a nível dos canais digitais, e há pouco o Carlos falava nisso, cada vez mais é necessário nós percebermos, e hoje estamos a tentar, através de empresas de estudos de mercado e de audiometria, perceber quais são os canais que os clientes gostam. E é o caso, é quase que, e voltando a falar do exemplo que o Carlos dava, na experiência do passageiro único, ou seja, um cliente tem que se sentir único, e eu tenho que saber o que é que ele vê mais, o que é que ele gosta.
para que sempre que haja alguma solicitação ou algo que eu lhe possa endereçar, eu posso comunicar diretamente com ele. Daí, hoje, estarmos a apostar muito na questão da app da Zap, que é o Zap On, onde queremos começar a ter cada vez mais informação disponível, que ela hoje já existe, mas provavelmente nós ainda não estamos a trabalhar convenientemente e estamos a fazer esse trabalho hoje de olhar, perceber a frequência de carregamento, quando é que o cliente deixa de carregar, o que é que terá na origem daquela falta de carregamento, e nós sabemos que a falta de energia para nós, Zap, é dramático, porque o cliente não consegue ver a televisão quando não há luz, e depois deixa de carregar. Felizmente isso tem vindo a melhorar, mas no tempo da chuva também é dramático, porque as nuvens e os sinais que ficam... Se eu conseguir ter alguma previsibilidade do que vai acontecer, eu consigo avisar o cliente, olha, tivemos um solstício, sempre que há essas mudanças de estação, há interferências solares no satélite, que há um período do dia que afeta o cliente, ele não consegue ver, há um determinado tipo de canais que ele não tem acesso, pelo menos durante 7 minutos. Que é o tempo da interferência solar. E eu posso começar a comunicar com este cliente proativamente. Olha, se sei que vai estar um tempo com muita chuva, tenha cuidado com a antena, fixe-a bem para que a antena não se desloque. Portanto, hoje, cada vez mais, temos que recorrer daquilo que é a interação que o cliente tem, porque ele hoje, quando contacta connosco, quando nos liga, há um registro sempre daquilo que ele nos pergunta. Ele ligou-nos porquê? E é a nossa obrigação começar a trabalhar nestas questões e começar a endereçar e a responder ao cliente e se calhar ser mais preditivo e começar a antecipar potenciais situações. Lógico que esta situação do Covid foi estranha para todos e quando os call centers ficaram com metade das equipas ou menos de metade das equipas e nós ficámos com os nossos clientes, ou a maior parte deles, em casa, portanto as solicitações começaram a vir quase todas. Nós tínhamos um horário de pico no atendimento, que normalmente era no final do dia, quando as pessoas chegam a casa e há um problema e ligam. A partir do momento que temos um país inteiro confinado em casa, as ligações, o horário de pico passou para meio da manhã, para meio da tarde, que é na hora que o cliente está ali, acabou de comer, quer ver televisão e não consigo ver. E começámos a ficar completamente baralhados sem perceber qual é o horário de pico. E até porque o volume de chamadas aumentou substancialmente fruto dessa situação e a nossa capacidade, por inerência do Covid e do estado de emergência, tinha reduzido. Mas hoje, claro, o desafio é estudar o nosso cliente e fazê-lo sentir único, porque ele na realidade é único, porque quando nós perdemos um cliente é menos um, e quando eles são muitos a sair, são menos muitos, e isso tem sempre reflexo. Então ele é sempre tratado e deve ser sempre tratado especial. E às vezes eu costumo receber um e-mail da TAG no meu aniversário do cartão Umbi. Epá, parabéns, Luís Mendes. Epá, fico tão feliz, porque é sempre uma máquina que manda o e-mail, mas pronto, a TAG lembrou-se de mim. E são aqueles... É o Carlos Bonato, não é uma máquina. Obrigado, Luís, obrigado. Este conforto, parecendo que não, acho que é importante para o cliente e para as organizações, aquilo que se falou hoje ao longo desta tarde, a humanização. As máquinas fazem tudo, mas o contacto humano e o calor humano a máquina não nos consegue dar ainda. Felizmente, acho que nunca vai dar. Obrigadíssima, Luís, pelo contributo, obrigada também pela questão. A próxima questão que colocaram, uma das, e que eu vou pedir ao Gonçalo e ao Carlos que resumidamente possam fazer um comentário a esta questão. O que é que contribui para que o cliente em Angola confie cada vez mais nas vendas remotas? Há uns anos atrás era difícil confiar numa compra de um computador, portanto, na pergunta que foi feita, há uns anos atrás era difícil confiar na compra de um computador, de um seguro, de uma viagem ou carregar televisão a partir do computador, mas agora há uma maior propensão para isso. Então, Carlos, posso começar por ti, depois vou ao Gonçalo. Gostava de saber que comentário é que tem a fazer a esta questão e agradecer também a quem nos deixou a questão. A consistência no serviço. Eu acho que, portanto, um serviço, normalmente um cliente que vai ligar para o nosso call center, portanto, vai fazer a sua compra através do nosso website, portanto, para já, é muito provável que ele comece a usar esses canais porque alguém já, de certa forma, o influenciou, já passou a palavra de que é um canal, portanto, de confiança, é viável. Portanto, no início do nosso webinar, eu referi-me que, portanto, nós temos realizado inquéritos de satisfação a nível do nosso call center, periódicos, portanto, para medirmos, portanto, o grau de satisfação dos nossos clientes e,
temos tido, portanto, resultados muito satisfatórios naquilo que é o NPS, o Net Promoter Score. E o que observamos é que, portanto, ali na nota 10 e 9, portanto, aqueles que são os promotores do nosso produto, da nossa marca, portanto, é que configuram como, portanto, os maiores, portanto, ou são a maioria, a larga maioria. Mas, dito isto, eu acho que a consistência no serviço, portanto, um serviço claro, portanto, ou seja, tem que haver aqui uma comunicação muito transparente, muito proativa por parte destes serviços ou canais remotos. Eu acho que através ou por aí, portanto, conquistamos esta confiança, portanto, dos nossos clientes. Ok, obrigadíssima, Carlos. Gonçalo, pedia-te também que comentasses esta questão e já que te vou dar a palavra, aproveitava também para te pedir se podias comentar uma questão que está a ser muito colocada sobre a preocupação que os clientes têm em termos de segurança na utilização de plataformas digitais tendo tua palavra, se pudesse já comentar um bocadinho das duas temáticas que nos foram deixadas, acho que ficávamos todos muito gratos. Gerar confiança não é fácil no meio digital, ainda para mais no mercado que ainda está cru, neste caso, que ainda não está desenvolvido, que não tem ainda muitas empresas que operam no digital, portanto, para criar confiança e para gerar confiança demora algum tempo. O passo-a-palavra é fundamental, a experiência do cliente e depois o falar com os amigos, etc., também é fundamental. As redes sociais vieram ajudar muito na canalização de clientes para as plataformas. No entanto, esse tema que abordaste, que é a segurança, a transmissão de confiança, tem vindo a ser muito afetado também pela criação de páginas falsas em nome das empresas nas redes sociais, por exemplo. Só para terem uma noção, ontem os nossos advogados, no Facebook ontem, acho que foram 24 páginas que foram eliminadas em nome da NCR falsas. Ou seja, todas as semanas temos que fazer este trabalho e esta limpeza. Porquê? Porque depois são burlas que acontecem, são clientes que depois, inocentemente, acabam por adquirir algum produto nessas páginas falsas, são pessoas que se aproveitam e isso acaba por criar um certo desconforto depois, até em quem quer comprar no canal oficial. Portanto, o que eu aconselho as pessoas é verificar sempre os canais oficiais das empresas, o site oficial, verificar se a rede social, verificar as fotografias, verificar o número de seguidores. Há uma série de parâmetros que podem ser verificados, ver o número de telefone e contactar e verificar se realmente quem está a falar é uma pessoa, ou seja, da empresa com quem nós queremos contactar, porque muitas vezes, porque dá para perceber e é fácil percebermos, muitas vezes somos iludidos porque, por exemplo, na ETCR um computador está a 100 mil kwanzas e numa página falsa metem-no a 50 e claro que a pessoa vai atrás do que está a 50, mas depois acaba por ser enganada e é uma chatice para todos. Portanto, é preciso as pessoas estarem muito conscientes que isto é um problema que está a acontecer hoje em dia em Angola. As empresas estão cientes disso e todos os dias estamos a combater isso. Acredito que as redes sociais terão que tomar medidas a este nível, com a certificação de páginas, com uma série de parâmetros de segurança e confidencialidade que serão necessários, porque este mercado tem mesmo que ser regrado e com a evolução certamente será mais regrado ainda. Obrigada, Gonçalo. Obrigado. Aqui destas questões que estão aqui na ordem das preocupações dos nossos participantes e, portanto, acredito que também preocupam bastante as pessoas de uma forma geral. Marcelo, temos aqui uma questão, algumas pessoas fizeram aqui uma questão que eu acho que é relevante, tendo em conta que sabemos que temos alguns dados que muitas das pessoas ainda continuam a preferir os canais presenciais, ainda que ultimamente possa ter havido, mas em qualquer um dos setores aqui representados hoje, todos têm lojas físicas, balcões, etc. Aí o Colo não tem pela natureza da sua atividade, mas e há ainda realmente uma grande procura dos clientes por este tipo de lojas, de espaços, mas também vimos hoje aqui um crescente de uma forma bastante exponencial dos canais remotos. E há aqui uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que diz de que forma é que as empresas e instituições aqui representadas analisam os hábitos de compras
dos seus clientes de forma a melhorar a experiência e os serviços prestados a esses mesmos clientes? Esta pergunta também fala da questão da segurança, o Gonçalo já falou sobre ela. Gostava que nos falasse um bocadinho da importância de conhecermos os clientes e de lhes entregar canais, experiências e ofertas direcionadas ao conhecimento desses mesmos clientes. Bom, Vânia, eu acho que eu sou da opinião que os estudos de mercado jogam um papel preponderante para que as empresas possam conhecer os seus clientes, para que possam conhecer os hábitos de compra e para que possam, então, oferecer produtos e serviços, os chamados tailor-made. Foi falado aqui há pouco pelo Carlos e é uma excelente abordagem que acaba por ser também transversal a muitas outras empresas, que é preparar produtos, preparar soluções que vão de encontro às necessidades efetivas dos clientes. Muitas vezes o que acontece é que lançam-se produtos sem um estudo aprofundado e depois claramente não satisfazem as necessidades dos potenciais clientes e esses produtos não são vendidos, não há um sucesso na venda desses produtos. Então, eu sou da opinião que os estudos de mercado, os estudos de hábitos de consumo acabam por ser uma solução muito viável para que se possa, então, conhecer o cliente e promover, então, uma oferta adequada. Marcelo, já que tens a palavra, eu gostava também de pedir aqui, muito resumidamente, porque também tenho, felizmente, a oportunidade de, em diversas circunstâncias, conversar contigo sobre este tema e gostava que também pudesses partilhar. Há aqui uma questão que fala na importância até de empresas como a nossa e de todas as que estão aqui representadas, através dos canais remotos, terem também uma preocupação com as províncias. Nós não estamos só a falar de Luanda, Angola não é só Luanda. Como é que tu vês este tema que nós estamos aqui hoje a falar como um aproximador e um integrador do país inteiro? Bom, Vânia, eu acho que os canais digitais se calhar vêm responder mesmo a esse tipo de preocupação. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos presentes em 15 das 18 províncias de Angola. É muito mais fácil para um cliente que, por exemplo, esteja no Cuando-Cubango, onde nós não temos presença física, hoje comprar um seguro desde que tenha um telefone. Basta que liga para um contact center e consegue comprar um seguro. Não havendo estes canais digitais, não havendo este tipo de solução, claramente é muito mais difícil para os canais presenciais fazerem a diferença. Há pouco o Luís falou, aliás, eu acho que todos os presentes falaram disso. Inclusive os custos de implementação de lojas físicas, por exemplo, a nível de todo o país, são brutais. Aquilo que o digital consegue oferecer é uma aproximação maior, consegue fazer com que as empresas estejam em todos os cantos do país, com custos muito mais reduzidos e, em algumas situações, até com um grau de satisfação muito maior. Portanto, eu não veria os canais digitais como uma ameaça, mas sim como, na verdade, a solução para que se consiga atingir, num muito curto espaço de tempo e com custos mais reduzidos, todas as províncias, municípios, comunas do país. Ainda bem que falaste nesse tema, Marcelo, parece que já estavas a adivinhar qual é a próxima questão que eu tenho aqui e é das últimas, infelizmente peço desculpa a todos os que não vão ver as suas questões contempladas, mas fica a garantia de que irão receber. Dorivaldo, por falar nos canais remotos como uma ameaça, também acho que têm estado a ver aí nas perguntas, há aqui um tema predominante que é se os canais remotos vêm, portanto, podem vir a substituir ou a fazer alguma moça aos empregos que são tão importantes nesta altura, sempre foram, não é? Mas estamos aqui numa preocupação extra, se os canais remotos são efetivamente uma ameaça e o crescente dos canais remotos são uma ameaça ao trabalho das pessoas, aos postos de trabalho, digamos assim. Ok. Objetivamente, em minha opinião, não constituem uma ameaça aos empregos das pessoas. Eu acho que elas ajudam as pessoas a resolverem melhor as situações que os clientes têm e, por outra, no fundo, fazem com que as pessoas possam se focarem em situações mais complexas para resolver. Portanto, não são uma ameaça, são sim uma oportunidade para que as pessoas possam, no fundo, resolver situações mais complexas
e, por consequência, aumentar a satisfação dos clientes. Ok. Obrigada, Dorivaldo, pelo teu contributo. Nós vamos mesmo terminar, eu pedia exatamente, já estamos todos aqui em conjunto no palco. Deixaram-nos aqui várias perguntas, vou agora aqui a uma ronda final de despedidas. Deixaram-nos aqui vários temas que eu acho que são importantes. Se algum de vocês agora nas despedidas finais quiser falar muito resumidamente em 30 segundos, falam aqui da preocupação que todas as empresas devem ter com a satisfação dos clientes naquilo que é a sua experiência com as empresas, independentemente do canal onde o cliente está. Acho que é um ponto importante. A questão da humanização, a questão da experiência de um cliente ser a mesma. Quando eu digo a mesma seja numa loja, seja num site, seja num call center, seja num atendimento mais automatizado. Há aqui uma preocupação que os nossos participantes nos deixam também de assegurarmos e trabalharmos para que essa experiência seja de alguma forma uniformizada. Se eu sou a Vânia, é importante que a empresa me conheça e saiba o que é que eu quero, como é que eu gosto de me relacionar, independentemente do canal que eu escolha para utilizar. Portanto, são alguns dos desafios que nos vão deixando aqui ao longo da sessão, que hoje não vamos poder falar de todos, outros que algum de vocês também tenham visto e que eu possa não ter aqui pegado ou que tenham trabalhado na preparação para este webinar, e por isso vou terminar, se calhar, pela mesma ordem como comecei. Volto ao sítio onde és feliz, então vamos começar pela forma como começámos. Carlos, umas palavras finais, enquanto também já me despeço de ti e te agradeço pela tua presença aqui hoje. Vânia, eu é que agradeço pela oportunidade. Se calhar uma palavra final, portanto, dizer aos nossos clientes e passageiros que tudo estamos a fazer para prepararmos a retoma dos nossos voos, tão logo, portanto, as autoridades portanto, sanitárias nos permitam fazer. Portanto, não só as autoridades cá no país, mas temos que ter a correspondência dos países para onde operamos. Mas estamos muito ansiosos para poder voltar a colocar as nossas aeronaves no ar e cada vez mais a trabalhar naquilo que é, portanto, a satisfação dos nossos clientes e passageiros. Muito obrigado pela esta oportunidade, Vânia. Obrigada a nós, Carlos, pela tua presença e também pela tua representação da TAG neste painel que foi tão enriquecedor. Gonçalo. Vânia, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para nós, como NCE, ladear com as empresas aqui presentes e esperamos que o mercado digital continue a crescer como está, sem Covid. Sem esta necessidade de acelerar estes processos, ou seja, que os processos agora se acelerem por si só e de uma forma mais natural, e que passemos esta fase que está a ser terrível para todos. E um grande abraço a todos e também aos participantes no webinar. Muito obrigado. Obrigada, Gonçalo, também pela tua presença e contributo, que foi super, super, super importante. Marcelo. Também não podia deixar de agradecer a Vânia e ao Col pelo convite, dizer que foi um prazer estar com os colegas do painel, foi um prazer também receber as questões que teremos muito gosto em responder tão logo nos seja possível. A nível da mensagem que gostaria de deixar, penso que nós estamos perante uma nova realidade, teremos todos, aliás, já nos estamos a reinventar e aquilo que nós esperamos é que todos nós, empresas, famílias, consigamos levar a bom porto aquilo que são as nossas intenções, aquilo que são os nossos objetivos a nível dos canais remotos. Obrigada, Marcelo, obrigada também pelo teu contributo e pela representação da nossa Seguros neste painel. Luís, vamos aqui às notas finais e às despedidas, agradecendo desde já o teu contributo e também da ZAP neste painel. Vânia, agradecer-te a ti e a toda a equipa da UCOL pelo convite, pelo privilégio de participar, como dizia o Gonçalo,
com tão ilustres colegas, que eu muito respeito, de empresas com muito respeito. Acho que é uma honra para a ZAP poder também estar nestes eventos e para todos aqueles que nos assistiram, que se inscreveram e que estiveram connosco. Muito obrigado. Uma nota final, alguém perguntava sobre a questão do cliente. O cliente é o boss, o cliente é a nossa razão de ser, às vezes é tudo tão louco, mas o cliente só é mesmo nosso quando ele recarrega o nosso serviço, quando ele compra novamente a nossa loja, quando ele renova o seguro connosco, quando ele volta a comprar na TAG, quando ele volta a ligar para a YouCall. Ele só é nosso quando nós o fidelizamos. Aquele cliente que veio e foi, isso foi uma noite de amor e já foi. Então, para que ele seja verdadeiramente nosso, temos que efetivamente cuidar dele, como se fosse a coisa mais preciosa, para que ele continue nosso. Nós somos integralmente pré-pago, portanto, nós dizemos que somos cinderelas no final de cada mês, porque quando o mês termina, começa tudo de novo, porque o cliente decide ou não carregar. Não há aqui fidelizações de 2 anos, em que eu invisto no início e tenho ele comigo 2 anos. Não existe isso, é pré-pago. A decisão está sempre do lado dele. Então, para que ele permaneça comigo ou connosco, temos que o cuidar como ele tem que ser cuidado, como o bem mais precioso que temos. E costuma-se dizer, vai ficar tudo bem. Pós-Covid não vai ficar nada bem se nós não mudarmos e não estivermos atentos àquilo que se está a passar no mundo. Temos que estar atentos, porque se mantivermos os mesmos hábitos, os mesmos costumes pré-Covid, isto quando passar, vamos estar todos loucos e a economia já não está a ajudar. Então pensem, reflitam um bocadinho e estas oportunidades estão a surgir. Nós estamos, a TAG não voou, mas tem a aproveitar para arrumar a casa, para otimizar coisas, para aproveitar este tempo que já não posso voar, porque uma companhia aérea que não pode voar deve ser o pior sacrifício que existe, mas vamos mudar de sistema, vamos olhar para o cliente, porque quando a gente voltar, vai voltar em grande. Então acho que é isso. Quando a gente voltar do confinamento, do estado de emergência, que possamos voltar em grande e com mais respeito pelo próximo, porque o nosso cliente é o nosso próximo. Então, força e muito obrigado por tudo. Obrigada, Dorival. Se calhar convidava-te para nos despedirmos juntos Em primeiro lugar, vamos agradecer, antes de nos despedirmos dos nossos speakers de hoje, que tu também tão bem contribuíste, Dorivaldo, com os teus insights e aquilo que tem sido a tua experiência na YouCall. Agradecer aos nossos participantes que ficaram aqui para lá daquilo que se calhar era previsto em termos de timings, mas vá lá, levámos aqui um bocadinho para também podermos responder a mais questões, porque eu sei que também às vezes é um bocadinho frustrante estarmos aqui, estarmos a expor os nossos insights e vermos uma participação tão grande e as pessoas também a contribuírem tanto, com tantas coisas tão valiosas, e depois fazer só 2 perguntas e irmos. Fico sempre assim aqui um bocadinho com o coração apertado, e então peço desculpa por termos esticado um bocadinho o horário, mas acho que foi por uma boa causa. E agradecendo ao Dorivaldo e agradecendo a todos, Gonçalo e NCR, Dorivaldo e YouCall, Marcelo e Nossa Seguros, Luís Mendes e ZAP, e Carlos Vonaf e TAG. Estou propositadamente a falar de cada um de vocês e das vossas empresas, porque nós somos as nossas empresas todas juntas poderão fazer algo mais forte, algo mais impactante, realmente com um valor cada vez maior para as nossas pessoas e para os nossos clientes. E acho que esse foi o desafio principal deste webinar de hoje, falar um pouco de vendas, falar acima de tudo de negócios, de perspectivas de futuro, de positivismo, dos canais remotos, que são se calhar uma paixão para muitos de nós, mas acima de tudo os clientes, as pessoas, as oportunidades e o nosso país. Foi aquilo que procurámos hoje debater neste webinar. Muito obrigada a todos e seguramente vamos estar juntos muito em breve para debater estes e outros temas. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Vânia.